O que afunda no cérebro, liga no cérebro, e de repente a pessoa começa a se sentir mais como ela mesma. Há uma integração. Então começamos a perceber esses estados elegantes, onde havia coerência global. Em outras palavras, estávamos medindo muitos compartimentos do cérebro simultaneamente. E quando as ondas estão funcionando em ordem, quando elas estão trabalhando em coerência, então todo o cérebro está funcionando como uma sinfonia e você começa a se sentir completo. E você começa a se sentir claro, e você pode pensar que você é coerente, você pode ter uma visão ou uma intenção do futuro. Bem-vindos de volta ao show, pessoal. Meu querido amigo está aqui hoje, a primeira pessoa na história do show a aparecer 3 vezes, então isso diz algo desde o início, e deixe-me dizer o porquê. Ele é brilhante, e eu gosto muito do meu tempo com ele, e sei que todos vocês também. Se você é novo no programa, hoje será algo que você vai querer compartilhar com o máximo de pessoas possível. Você ama e se preocupa com o meu convidado, é o Dr. Joey Dispenza. Cara, difícil de descrever, acho que eu diria que ele é provavelmente o melhor cara do planeta que olha para o potencial da experiência humana. E a combinação de tipo de coerência cerebral e cardíaca, neurociência, epigenética, a combinação de todos esses elementos diferentes em uma pessoa, e ele entrega de uma forma que você possa entender. Ele é o cara mais inteligente da sala, mas nunca sente a necessidade de deixar você saber isso. Então ele está de volta para compartilhar um pouco de sua sabedoria sobre nós hoje, Dr. Joey Vitale. Obrigado por estar de volta aqui. Estou tão feliz por estar aqui com você e feliz em vê-lo. Também amo nosso tempo juntos, então há muito que vamos cobrir hoje, ok? No que você está trabalhando agora? Embora você... Estou muito animado, porque quando estávamos nos separando para fazer isso, você está tipo, eu provavelmente estou mais animado agora do que nunca na minha vida. Então vamos começar por aí. Sim, o que aconteceu nos últimos 2 anos? Corremos essa semana, eventos longos e é uma imersão total. E pouco antes da Covid, tivemos um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego para estudar algumas das coisas fenomenológicas que têm acontecido na biologia das pessoas, porque tivemos numerosos testemunhos de alguns dos mais coisas incríveis que se você me perguntasse há 3 anos atrás, quando eu estava pela primeira vez no seu programa, eu veria algo assim, ou você acha que veria algo assim? Eu provavelmente diria que talvez uma vez na minha vida. Eu ficaria super feliz, então, cegos, vendo pessoas surdas, ouvindo pessoas em cadeiras de rodas, de derrames, com paralisia, andando de novo. Quero dizer, essas são atualizações profundas biologicamente. Eu acho que se você ensinar às pessoas o que e o porquê, então o como fica mais fácil, porque se torna prático. E quando as pessoas entendem o que e o porquê, elas atribuem significado ao que estão fazendo e ligam seu córtex pré-frontal, que essa função executiva no cérebro realmente amortece os circuitos que não tem nada a ver com mais nada, mas aquele pensamento único, certo? Então, quando você entende o que e o porquê, e não há mais nada, a conjectura, a superstição, ao dogma, a espiritualidade, que a ciência é a linguagem contemporânea que usamos para desmistificar o místico. Então, quando aquela pessoa está no palco e eles estão contando sua história, e eles são o exemplo da verdade, eles estão falando a verdade, certo? Então, eles realmente aplicaram aqueles princípios que antes eram filosóficos, teóricos, que eram basicamente conhecimento, e a aplicação, a personalização, a demonstração criou uma experiência. A experiência é realmente o que nos muda, porque enriquece os circuitos do cérebro, mas o produto final de experiência é uma emoção, certo? E a emoção é o que ensina o nosso corpo quimicamente a compreender o que a nossa mente compreendeu intelectualmente. Eu olho para o público e as pessoas estão se apoiando. Você sabe, eles estão olhando para a verdade, eles estão olhando para um exemplo de verdade que é a milha em 4 minutos. Alguém que rompeu um nível de consciência ou inconsciência, que diz que podemos curar por pensei sozinho. Então, qual é a ciência por trás disso? Então, quando começamos a trazer cientistas respeitáveis, pessoas que são bem publicadas, que passam a vida estudando microbiologia e função celular e epigenética e função de ondas cerebrais e
todos esses outros diferentes elementos, milhares de metabólitos em um nível celular que podem ser secretados. Estamos olhando muito especificamente. Quando fizemos esses estudos, então começamos a estudar tudo, sim, e começamos a olhar para cérebros e começamos a olhar para corações. Então começamos a perceber que as pessoas teriam esses momentos muito transcendentais em que havia uma excitação significativa que acontecia em seu cérebro, e essa excitação, que é tipicamente baseada no medo, na raiva ou na agressão ou na dor, que é uma resposta de sobrevivência. Essa excitação era um êxtase, essa excitação era uma felicidade. Então a quantidade de energia no cérebro dessas pessoas durante aquele momento, da única maneira que eu poderia descrever é conexão. Aquele momento produziu tal nível de energia no cérebro que era centenas de vezes normal, e isso está sendo medido. O que você está fazendo, as varreduras do cérebro, estamos medindo exatamente em tempo real. E quando vemos esses graus muito altos de energia no cérebro, ao mesmo tempo, vemos um alto nível de ordem. Agora, não apenas um pouco de ordem, não, muita ordem, como uma quantidade sobrenatural de ordem. Quando você diz ordem, Joey, você quer dizer a coerência entre o cérebro e o coração, ou o que você quer dizer com ordem? Quando você diz que tudo bem, se você está atrasado para um compromisso, você tem que escolher seu filho, tem 10 mensagens que você tem que responder e algo deu errado no escritório. A excitação dos hormônios do estresse nos faz entrar naquele sistema nervoso primitivo de sobrevivência. E quando estamos estressados, estamos tentando controlar, estamos tentando prever, estamos tentando organizar nossa vida, porque esse desconhecido ou algo pode dar errado, é imprevisível. Então mudamos nossa atenção para uma pessoa, para outra reunião, para outro lugar. Temos que ir outra hora, outra coisa que temos que fazer, e cada apenas um desses elementos tem uma rede neurológica em nosso cérebro, porque você experimentou sua esposa, você experimentou seu colega de trabalho, você experimenta conhece sua dor nas costas, seu telefone celular, qualquer que seja seu relacionamento com tudo físico ou material, e é mapeado neurologicamente no cérebro. Na verdade, o neocórtex é realmente um registro do passado. Então, a ativação desses hormônios do estresse nos faz mudar nossa atenção para todos esses elementos diferentes e ativamos esses circuitos. E como uma tempestade com raios nas nuvens, o cérebro começa a disparar de forma muito incoerente. Quando o cérebro está incoerente, estamos incoerentes. Quando o cérebro não está funcionando bem, não estamos funcionando bem. Ao mesmo tempo, exato, você está parado no trânsito. Você não pode realmente correr. Não há para onde correr. Você realmente não pode lutar. Não há ninguém para lutar. E você sabe que realmente não pode se esconder. Então a excitação desse sistema nervoso primitivo faz com que o coração aumente sua frequência respiratória, porque esse era o mecanismo de sobrevivência. Se você está sendo perseguido por T-Rex, é melhor você aumentar sua frequência cardíaca e sua frequência respiratória. Então agora a frequência cardíaca e a frequência respiratória estão aumentando, mas você não está correndo, lutando e se escondendo. Há uma mudança fisiológica em seu corpo para emergência. Sim? E você está pegando toda essa energia vital que você usaria para crescimento e reparos em projetos de construção de longo prazo, e você está explorando todos os recursos do corpo, transformando-os e convertendo-os em química. Então, agora o coração está acelerado, mas você não estamos usando essa energia, então ela está bombeando contra um sistema fechado, faz com que o coração comece a disparar de forma muito incoerente, e é aí que você para de confiar, é quando você para de amar, é quando você para de comungar, é quando você para de cooperar, é quando você para de realmente criar ou
ou pensando em possibilidades. Não é o momento para aprender, não é o momento para entrar e, portanto, as pessoas passam a maior parte do tempo vivendo no estado e nesse estado de excitação. Essas substâncias químicas aumentam nossos sentidos e estreitamos nosso foco no mundo material, porque é onde o perigo é. Se algo está atrás da pedra grande e você ouve isso se movendo e está escuro à noite e você está andando, você vai congelar e vai estreitar seu foco e a excitação vai aumentar seus sentidos. E esse tipo de foco estreito torna-se habitual quando as pessoas vivem em constante estresse. Agora, nós conversamos sobre isso em um dos programas em que estivemos e você pode ativar essa resposta apenas pensando em seus problemas. Então, agora, sua excitação dessas substâncias químicas se torna quase como um vício. Você, na verdade, é o familiar e você precisa do estímulo familiar para reafirmar que aquele estado emocional, certo? Porque é assim que nos sentimos vivos. Então, pensamos, uau, e se ensinássemos as pessoas como ir desse foco estreito para ampliar seu foco e abrindo seu foco e focando em nada material ou físico. E quando fizemos isso, sentindo o espaço, não sentindo nada, abrindo e ampliando seu foco, aqueles diferentes compartimentos do cérebro que estavam disparando fora de ordem incoerentemente começaram a sincronizar. Entendi agora o que afunda o cérebro. Se conecta no cérebro e de repente a pessoa começa a se sentir mais como ela mesma. Há uma integração. Então começamos a perceber esses estados elegantes, onde havia coerência global. Em outras palavras, estávamos medindo muitos compartimentos do cérebro simultaneamente. E quando ondas estão trabalhando em ordem, quando estão trabalhando em coerência, então todo o cérebro está funcionando como uma sinfonia e você começa a se sentir inteiro e começa a se sentir claro e pode pensar que é coerente, pode ter uma visão ou uma intenção do futuro. Então, quando estávamos fazendo esses estudos, notamos que se pudéssemos ensinar as pessoas a diminuir o neocórtex de pensamento, a mente analítica e a sentir o espaço, se você está sentindo, não está pensando ou analisando, está sentindo e começa retardando suas ondas cerebrais daquele estado de onda cerebral beta alta, quando você está em sobrevivência, para esse estado de onda cerebral beta inferior e finalmente para alfa. Alfa e é o estado criativo. Alfa é o estado imaginário, que é quando a voz em sua cabeça está falando com você o tempo todo. O tempo que o modo padrão desliga e seu cérebro começa a ver imagens e fotos, você começa a imaginar que é um estado imaginário, é um estado criativo. Então usamos esse estado no estado de criação, mas depois levamos um pouco mais longe. O que se pudéssemos ensinar uma pessoa a desacelerar suas ondas cerebrais ainda mais em teta, e em teta você está em um estado hipnótico, e os estados hipnóticos fazem com que você seja muito sugestionável à informação. E a sugestionabilidade é sua capacidade de aceitar, acreditar e se render à informação como a verdade sem nunca analisá-la. E é exatamente isso que programa a mente subconsciente. As aplicações para isso, todo mundo ouvindo isso, todo o seu estado criativo muda quando você está neste estado. Também sua capacidade de criar, você até mesmo fazer o caso que a personalidade deles muda. Bem que é uma mudança de personalidade, então eu quero que você aborde isso, porque você tem esse ditado inacreditável, que diz que sua realidade pessoal é ditada exatamente por sua personalidade. E então, volte para isso apenas por um segundo, a aplicação de isso e criatividade para as pessoas. Então, é uma mudança temporária, ok? Obrigado por fazer a pergunta, porque também descobrimos que você não precisava ter esses momentos transcendentais. Tudo o que você tinha que fazer era trabalhar na regulação do seu estado interno todos os dias. E os meditadores novatos, pessoas que acabaram de chegar a um evento que realmente não tinham experiência em meditação, mas imergiram por 7 dias, ok? Nossos dados sugerem que ao final de 7 dias,
Seu corpo parece estar em uma vida diferente, um ambiente completamente diferente. A ciência está apontando o dedo para que haja fortes mudanças ambientais acontecendo na biologia da pessoa. Mas eles estão em um salão de baile. Não há muitas coisas acontecendo em um salão de baile. Mas, então, como isso acontece? Quando começamos a olhar para meditadores avançados que não tinham esses estados transcendentais, mas praticavam meditação todos os dias, havia um efeito de dosagem, em outras palavras, quanto mais eles se autorregulavam, mais resistentes eram as coisas em seu ambiente. Que se eu disser a você, Ed, por que você está chateado hoje, e você disser que estou chateado por causa do membro da equipe, eu vou aceitar, porque o que eu ouvi no noticiário era trânsito, eu estava atrasado. O que você realmente está dizendo é: meu ambiente, alguma pessoa, alguma condição, algo em meu mundo exterior está realmente tendo controle sobre a maneira como me sinto e a maneira como penso, certo? Então isso é um programa subconsciente chamado vitimização. Qualquer coisa que controle você da maneira que você sente, da maneira que você pensa, que é vítima até agora. O problema é que na maioria das vezes nossa resposta ao ambiente enfraquece o organismo. Os efeitos a longo prazo, para realmente começar a regular os sistemas no corpo, certo? Então, isso é incrível. Desde que você reaja ao seu ambiente e a resposta esteja fazendo com que você fique enfraquecido, você é vítima do seu ambiente. Bem, o que faz sentido? Então você seja mais suscetível a qualquer coisa em seu ambiente, porque você é uma vítima disso. Mas o processo de mudança é a dificuldade. É que 90% dos pensamentos que você pensa são os mesmos pensamentos que você pensou no dia anterior. Células nervosas que disparam juntos, conectados, continuam disparando os mesmos pensamentos, continuem fazendo as mesmas escolhas, continuem fazendo as mesmas coisas, continuem recriando as mesmas experiências que marcam as mesmas redes de neurônios, nos mesmos padrões, tudo pelo sentimento familiar, chamado você, e faça isso várias vezes, e sua biologia, seu neurocircuito, sua neuroquímica, seus hormônios, sua expressão genética permanece a mesma, porque você é o mesmo, ok? Então, ao invés de sentar tentando meditar por 10 minutos e dizer: eu então acredito no pensamento, eu não consigo meditar, ou não tenho o suficiente tempo, ou sou uma pessoa muito importante, ou tenho muitos e-mails demais para responder, é dia do lixo, ou é culpa da minha mãe, é culpa do meu ex, quero reclamar, quero culpar, quero dar desculpas, quero desistir, a bexiga está cheia, eu gosto disso, o que estou fazendo de errado? Eles estão agitados e pacientes. Essa é a personalidade que foi conectada e condicionada emocionalmente no passado, que está resistindo ao desconhecido, prefere se agarrar ao sofrimento e arriscar nas possibilidades. Então, nossos eventos nos diga: tudo bem, aqui está o conhecimento, e posso dizer agora, com um grande grau de certeza, mais do que nunca, que se você realmente fizer isso e se esticar um pouco mais longe do que normalmente faria em casa, seu cérebro mudará. E se você ensinar as pessoas como fazer isso repetidamente, e não é diferente de treinar um animal. O corpo é o animal, você está treinando o corpo que você está no comando, você está dizendo ao corpo que não é mais a mente que você é, a mente sim, e quando você faz isso, essas vitórias se somam e de repente há uma liberação de energia. Lá vai a culpa, lá vai a dor, lá vai o que quer que seja, não importa se é saúde, não importa se é riqueza ou sucesso, não importa se é um relacionamento amoroso, uma mudança de carreira, uma experiência mística, seja lá o que for, a pessoa de repente começa a relaxar no momento presente. Agora, vamos desmistificar o momento presente. As pessoas acordam de manhã e pensam em seus problemas, e aqueles problemas ou memórias que estão gravados em seu cérebro, que estão conectados a certas pessoas e objetos, em determinados momentos e lugares. No momento em que acordam de manhã e começam a pensar em seus problemas, ou no passado,
Tudo bem, agora cada um desses problemas tem uma emoção associada a eles. Então, quando eles se sentem felizes, quando se sentem amargos, quando sentem medo, agora seus corpos estão no passado. Pensamentos são a linguagem do cérebro, sentimentos da linguagem do corpo. Pensamento e sentimento, imagem e emoção, estímulo e resposta. Você está condicionando o corpo a ser a mente dessa emoção subconscientemente. Agora, o corpo está acreditando que está vivendo na mesma experiência, passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque o corpo é tão objetivo que não conhece a diferença entre a experiência da vida real que está criando essa emoção e a emoção que a pessoa está criando apenas pelo pensamento. Importante, o corpo não sabe a diferença. Então, o que o ambiente sinaliza, o gene, que é epigenético, o produto final de uma experiência no ambiente, é uma emoção. A pessoa está sinalizando os mesmos genes. Da mesma forma, os genes produzem proteínas. As proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. E a expressão das proteínas é a expressão da vida. E agora, a pessoa está realmente indo para o destino genético. E quando as pessoas trabalham no momento presente, e eles tiram a atenção de seus corpos, de todas as pessoas em suas vidas, todos os objetos que eles possuem, seu telefone celular, seu computador, seu carro, sua casa, eles não estão mais se identificando com onde eles estão sentados, onde eles precisam estar, onde vivem, onde viveram no passado, onde precisam ir, e não estão pensando no futuro previsível do passado familiar. Estão se dissociando de tudo, físico e material, tudo conhecido, que é o momento exato em que ligue para ir além de si mesmo, ok? Agora, quando estamos naquele lugar, então no começo é desconfortável, porque nossa sobrevivência é o desconhecido. Você tem mais chances de sobrevivência fugindo do desconhecido, mas esse desconhecido é o lugar perfeito para criar a partir de então, no processo. Não é diferente de qualquer reabilitação. Em nossos 2 primeiros dias de nosso evento, realmente as pessoas estão basicamente se reabilitando de seus estados emocionais e hábitos e estão sentadas na presença desse desconforto, certo? E o desconforto é porque o corpo está deixando o conhecido, mas o corpo foi condicionado para ser a mente. No momento em que você o leva para fora de seu território familiar, ele vai começar a lhe dizer: por que você não desiste? Você sabe que não é muito bom nisso, você sabe que você é mais uma pessoa física, você realmente não quer fazer isso, você não é muito isso ou aquilo, e a maioria das pessoas simplesmente se levantam quando fazem a meditação, eles acreditam nesse pensamento como se fosse verdade. E agora, a questão é que do outro lado desse pensamento, você pode ficar sentado por tempo suficiente até que esse não seja mais o pensamento que você aceita. Acredite e se entregue. Bem, então, a próxima pergunta ao lado desse pensamento: o que é o outro? O que está do outro lado daquele familiar? A emoção: posso sentar e trabalhar com meu corpo e acalmá-lo. Você fica, eu vou te alimentar, você não vai morrer disso, sua bexiga não vai explodir, você não vai enlouquecer. E você trabalha para capturar esses pensamentos. É chamado metacognição. Se você estiver naquele 95% de programação em que está inconsciente, então o primeiro passo para mudar é tornar-se consciente de seus pensamentos inconscientes. Tão consciente que você nunca ficaria inconsciente ou deixaria esse pensamento passar despercebido. Você está dizendo que a consciência do pensamento, estar consciente do pensamento, de alguma forma perde seu poder sobre você. Exatamente, porque só porque você tem um pensamento não significa que seja verdade. E se você for deixado sozinho para si mesmo, você começará a acreditar em cada pensamento que você pensa. E esse é o problema. Então, a maioria dos pensamentos das pessoas é baseada no que elas percebem sobre si mesmas, de seu passado ou de sua vida, certa? E se você se pega reclamando e culpando e dando desculpas e julgando outra pessoa e você diz: eu quero ser uma pessoa feliz, bem, uma pessoa feliz nunca faria isso, os deixaria infelizes. Se você percebesse que tem se sentido culpado nos últimos 20 anos, você não sabia que era culpa, porque parecia que você queria para sentir alegria. Bem, se você pode sentir alegria, isso deve nos dizer muito.
sobre o que você tem praticado, fazendo, certo? Então a maioria das pessoas desiste porque não sabe que há algo do outro lado disso. Então a próxima pergunta é: quais pensamentos você deseja disparar e conectar em seu cérebro? Bem, e com atenção e com intenção, se você continuar praticando a fiação desses pensamentos, você começa a instalar o hardware. Faça isso várias vezes e ele se torna como um programa de software. E agora, essa é a nova voz que você programa em sua cabeça, que disse que eu posso fazer isso, eu acredito em mim mesmo. E você criou até certo ponto uma nova personalidade, que pode criar uma nova realidade pessoal. Agora vamos lá. Então a próxima pergunta é: como vou me comportar com meus filhos hoje? Como vou estar com minha mulher? Vou estar com o meu parceiro? Vou estar no trabalho? Vou estar nas minhas chamadas de Zoom? Vou estar sozinho? Como vou para que a grandeza parece o que o amor faria hoje? Agora acontece que se você fechar os olhos e começar a imaginar fazendo isso, se você ensaiar como você vai ser nessas certas situações, a evidência, sem dúvida, mostra isso. Seu cérebro começará a aparecer através do ensaio mental do ato. Que você já fez isso, agora você instalou o hardware, continue fazendo isso. Se torna um programa de software e você começará a agir como uma pessoa feliz, sem mágica. Aí se você não tem os circuitos, você não pode fazer isso. Então o ensaio está realmente mudando o cérebro apenas por pensar de forma diferente. O cérebro parece que a experiência já aconteceu. Agora você tem o hardware para usar. Faça isso várias vezes. Você fica bom nisso. Torna-se mais automático. Agora, aqui está a parte difícil. Posso ensinar emocionalmente ao meu corpo como será o meu futuro antes de acontecer. Agora, isso é muito importante. Porque está acontecendo uma pandemia no mundo que não tem nada a ver com o vírus, tem tudo a ver com o tempo de atenção e aprendizado das pessoas. As pessoas precisam de uma descarga de dopamina para chamar sua atenção, ou uma descarga de adrenalina para aprender, e para que sejam dependentes de seu ambiente externo para regular seu estado emocional. Agora, isso é diferente. Agora eu vou dizer para você entrar nesse seu lindo coração. E eu quero que você sinta gratidão pelo evento antes que ocorra. Bem, eu não posso sentir porque ainda não aconteceu. Sim, esse é o condicionamento que é a hipnose. Então, quando você ensina as pessoas roxas como criar coerência rígida e autorregulação, faz sentido então. Com um cérebro coerente, elas podem manter a imagem de seu futuro. Elas podem, na verdade, ensaiar quem elas serão. Podem trazer as emoções do futuro deles. Agora aqui, esta a parte legal. Incrível, se eles puderem sentir sua gratidão antes de sua cura vai começar. Se eles sentirem sua abundância ou seu valor antes de terem sua riqueza, isso começará a gerar abundância. Se eles começarem a se apaixonar por si mesmos e se apaixonarem por si mesmos, amor com a vida, eles vão criar um igual. Essa é a lei. Se eles estão maravilhados com a vida ou maravilhados com o momento, eles vão ter uma experiência mística. Se eles são fortalecidos, eles vão começar a caminhar em direção ao seu sucesso. Então, quando esperamos que o mundo exterior mude nosso estado interno, isso é um processo de condicionamento, porque algumas pessoas viverão em falta e separação a vida inteira, porque não estão criando nada. Quando isso acontecer, então me sentirei feliz. Essa é a ilusão da realidade tridimensional, que é causa e efeito, mas sentir a emoção antes da experiência está causando um efeito. Então o coração, quando está coerente, tende a produzir um campo magnético externo de até 3 metros de largura. Agora você tem um sinal Wi-Fi. Agora, quando você tem um cérebro coerente, o cérebro pode realmente colocar as informações nesse sinal. E o pensamento de sua riqueza ou sua saúde pode ser transmitido na frequência desse coração, emoções são o produto final de uma experiência certa. Epigenética diz que é o ambiente que sinaliza o gene. Se o ambiente sinaliza o gene e o produto final de experiência no ambiente é uma emoção,
essa pessoa está sinalizando os genes antes do ambiente. E agora eles estão biologicamente acreditando, se comportando e realmente se tornando aquela pessoa. Então, se a pessoa sustenta esse estado de Satanás, e nós olhamos para meditadores novatos que vêm por uma semana e 90% deles, e os metabólitos, não apenas alguns, a maioria dos metabólitos e meditadores novatos sugerem que seus corpos estão em uma vida diferente. Então você está transcendendo seu ambiente. As pessoas perguntam o tempo todo, por que Joey sempre volta para a parte da saúde, do benefício disso? Eu vou ficar lá. Acabei de perceber, porque você é um cientista. Então o material externo de atrair o relacionamento que você quer, ou o dinheiro que você quer, ou a emoção que você quer, é uma coisa difícil de medir. Não é difícil de medir, mas quando se torna saúde ou bem-estar de alguém, é mensurável, certo? Então, por exemplo, você diz isso, e isso é quão poderoso. Isso é pensar sobre o poder desse Joey, capaz de dizer a você que ele pode realmente medir a emoção repetida de medo e seu impacto no sistema imunológico em comparação com a emoção repetida de gratidão ou felicidade e seu impacto no sistema imunológico. Então é na verdade uma coisa mensurável e tangível. Então vamos falar sobre isso. E a outra coisa que continuamos usando é o termo coerência do coração. Sei que a parte do público está bem. O que é isso? Realmente em uníssono, em um ponto em que você sustenta isso por um período de tempo, elabora sobre isso e segue em frente. Coerência é ritmo, é uma cadência. E quando você está com medo ou está em sobrevivência e sua frequência cardíaca aumenta e sua respiração, a frequência aumenta, suas ondas cerebrais sobem para esse estado de excitação e as pessoas passam 70% de suas vidas antecipando o pior cenário que vai acontecer em suas vidas e se preparando para o pior. Estresse crônico faz o que nos faz prender a respiração. Descobrimos que, você sabe, em nossa pesquisa e trabalho com um Instituto de Matemática do Coração e também algumas das coisas que temos feito, que se você diminuir a respiração, diminuirá as ondas cerebrais, e se ensinar o corpo a sair da sobrevivência, há apenas uma outra coisa que ele quer fazer. Ele quer criar, certo? Então, agora imagine um grande tambor, e agora você está tão contraído que não pode bater naquele tambor. Enquanto aprende e ensina uma pessoa a converter daquele sistema nervoso de luta ou fuga para o sistema nervoso de relaxamento, o coração realmente começa a florescer. E quando você coloca a sua atenção em seu coração, temos os dados. Posso dizer isso enfaticamente. E quando o coração começa a bater no ritmo, ele começa para informar o cérebro que é hora de criar, como pegar uma folha grande e ir assim. Essa onda de energia vai direto para o cérebro vai direto no alfa e diz que agora é seguro criar. Examine outras possibilidades. Você está sem sobrevivência, né? Então, quando você toca o tambor repetidamente, uma onda de som é produzida e quanto mais coerente for, mais ele pode carregar informações corretamente. Ou se você jogar uma pedrinha na água e jogar outra pedrinha na água e soltar outra pedrinha na água, a água, quando o seu coração está coerente, há um campo magnético, certo? Você acha, Joey? Isso como se eu estivesse apenas curioso. Estou pensando em todas as aplicações de coisas. Você sabe, como eu sempre sou o cara da aplicação, certo? Estou pensando em um cara como eu acho que sou apenas uma pessoa, como eu observei, que poderia incorporar isso de alguma forma. Você acha que você assume alguém como um tigre ou um Brady? Eu acho que estou bem. Agora eu sou um atleta. Pensando sobre isso, a maioria dos atletas, a maioria das pessoas entrando em uma sala de reuniões para fazer uma apresentação, por exemplo, ou convidar alguém para sair, quanto mais estressante eles perceberem que o ambiente é,
pior eles executam. Normalmente, sim. Então, você pode levar 2 jogadores que jogam golfe, bola exatamente da mesma maneira, que o ambiente muda e se torna a percepção do ambiente, se torna mais estressante. Eu estou certo? Você está concordando? Sim, para as pessoas que estão no áudio. Um cara com um bosque de tigres, quando é o put para vencer os mestres, e há 50 bilhões de pessoas assistindo, e é para o legado que tudo está diminuindo para ele. Seu batimento cardíaco provavelmente está mais regulado, ele tem mais coerência cardíaca naquele momento, então ele está em um estado criativo, enquanto o batimento cardíaco da outra pessoa está aumentando. Eles são uma incoerência completa e eles não podem criar e funcionar, e a incoerência faz com que você analise demais. E descobrimos que se você analisar qualquer coisa, sua vida por conta própria, dentro de alguma emoção perturbadora, você fará seu cérebro piorar 100 vezes. Em outras palavras, você está pensando no passado, seus pensamentos estão despertando o cérebro, mas para aquele estado de sobrevivência, agora é quando focamos demais, quando pensamos demais, para que você tenha a capacidade de fazer tudo o que sempre fez de outra maneira. Se você se condicionou no estado de ansiedade, ou caos, ou medo repetidamente, então você cria uma personalidade que cria esses elementos em sua vida, então você reforça isso com sua experiência. Você pode então fazer a mesma coisa de outra forma. Esse é meu ponto, esse é o meu ponto. Então a pessoa está tendo um ataque de amor espontâneo, ela já fez isso várias vezes, seu corpo está indo, já se passaram cerca de 2 horas sem um pouco de amor. Bem, deixe-me fazer isso automaticamente. Então agora, quando você se sentir tão elevado, emoções, ativa as redes pró-sociais no cérebro. A sobrevivência cria as redes protetoras, como eu não confio em você, estou separado, você é diferente, vou fazer minhas próprias coisas, sou egoísta, agora é tudo sobre mim, vamos competir, vamos lutar, vamos, você sabe, manipular, vamos forçar, vamos controlar, vamos importar, tentando mudar o assunto. Esse é o tipo de programa, certo? Então, a parte oposta disso é que quando as pessoas começam a se conectar e começam a ter nesses estados elevados, algo realmente incomum acontece e a realidade parece se conformar de maneiras que são iguais a quem eles estão sendo. Então agora o coração está dizendo ao cérebro que é hora de criar e agora sua energia mudou. E nada muda até que a nossa energia mude. E quando você muda sua energia, você muda sua vida. Então, a ideia é ser capaz de manter esse estado modificado de mente e corpo durante todo o dia. E como eu disse, fique tão bom em fazê-lo com os olhos fechados, que você pode fazer com os olhos abertos agora. Se conseguir manter esse estado por um longo período de tempo, não importa o que você quer. E as pessoas criaram todos os tipos de coisas. Eu uso a saúde como exemplo, porque é realmente relacionável. Agora, de repente, é como se você não tivesse mais que ir buscar e fazer algo, como a matéria, para ir buscar e até chegar nessa experiência, você está em separação de laca, até que a experiência aconteça, há um sentimento de meu Deus. Bem, isso é como o oposto, é como se você não estivesse indo a lugar nenhum, tudo está vindo para você. Então, o pensamento tende a ter uma carga elétrica no campo quântico. Ele tende a ser a diretriz, ele envia o sinal. E o coração tende a ter um campo magnético, tende a atrair experiência para nós. Então, se você ensinar as pessoas a criar a partir do campo, em vez da matéria, elas encurtarão a distância entre o pensamento do que desejam e a experiência de tê-lo. Entre a causa e o efeito, agora pense na realidade tridimensional. Muitas pessoas podem desenvolver as habilidades para se tornarem bem-sucedidas, podem fazer as escolhas certas, podem estudar muito, podem praticar, podem ser treinadas, mas vão seguir certas regras da física newtoniana. Está apenas indo levar tempo para conseguir o que você quer. Ela vai levar tempo e trabalhar duro. Não há nada de errado em você fazer isso por um tempo. E mais cedo ou mais tarde, você vai dizer a outra maneira. Agora é aqui que fica emocionante, ok?
Se não é a matéria que está emitindo o campo, é o campo que está criando a matéria. Se eu puder mudar a informação no campo, eu posso mudar a expressão na realidade tridimensional. Então, se você pode ensinar uma pessoa a se tornar ninguém, nada, em nenhum lugar, em nenhum momento, para tornar-se pura consciência e desconectar-se e dissociar-se de tudo que é físico e conhecido em sua realidade tridimensional. Não estão mais sob minha liderança. Sua consciência e vácuo infinito e no vazio, no espaço. Seria como se a ilusão fosse o fone de ouvido de realidade virtual. Você está tirando o fone de ouvido. Você não pode obter a atualização de dentro dele. Se você poderia ter um coração coerente e um cérebro coerente e criar a partir do campo, em vez da matéria, cada pensamento no campo quântico produz uma frequência. Se você pode sentir a frequência desse pensamento e você o experimenta, você está encurtando a distância entre o pensamento do que você quer e da experiência disso, e você está criando padrões coerentes de energia no campo, que realmente mudam o holograma em realidades tridimensionais. Então, para mim, pessoalmente, fiz muito da matéria que tenho, muito bom nisso. Então eu apenas disse que tem que haver outra maneira. Então desmistifique o processo. Eu não me importo com o que você quer. Eu não me importo se é uma viagem para algum lugar, ou uma nova vida, ou um carro novo, ou o que quer que as pessoas façam. Isso, o que você acha que eles sentem quando vem aquela primeira sincronicidade? Você acha que eles vão ficar assim, sim, eu não quero meditar amanhã e fazer isso? Você está brincando. A sincronicidade acontece, a energia, a surpresa, acorda a pessoa e eles vá o que quer que eu esteja fazendo dentro de mim. Está produzindo algum efeito fora de mim. É melhor prestar atenção no que estou fazendo e continuar fazendo. E todo ser humano teve um vislumbre disso, pelo menos em algum momento de sua vida. O ponto é que isso pode estar acontecendo regularmente para você. A verdadeira ironia de tudo isso é essa ideia de mudar de matéria para matéria e em seguida mover-se para um espaço superior, onde a energia importa. A verdade é que quando você chegar lá, se estou indo um pouco mais fundo, é exatamente isso que você pensa que quer criar, e importa que você realmente não precisa criar. Não, porque, ouça, quando você começa a se conectar a essas frequências maiores, você está se aproximando da fonte. E o que é a fonte? Amor puro. O que é unidade, totalidade? O que você quiser chamar isso, está aí o tempo todo. É inevitável. É como se fosse o sentimento desconhecido mais familiar que você já teve. E nós viemos daquele lugar. Você sabe que nós viemos de lá. Então estamos em um experimento chamado consciência da realidade tridimensional e o processo interminável de autodescoberta, certo? E então, agora a pessoa que tem a sincronicidade, que tem a coincidência de estar lá, é isso que eu amo em nossa comunidade, mais do que qualquer outra coisa. Eles fazem o trabalho, eles não são filósofos, eles não são teólogos, eles não são acadêmicos, eles estão fora das arquibancadas e eles estão no campo de jogo todos os dias, eles estão criando e a pessoa que cura de sua doença, eles são, não estou dizendo porque não estou curado, eles estão dizendo o que há em mim, que ainda tenho que mudar, que criará a cura. Este é um experimento diferente. Agora tínhamos um cara que viria em uma cadeira de rodas, um evento que fizemos recentemente. Ele subiu naquele trono de onde ele andou. Ele também caminhou do fundo da sala até o palco. Subiu as escadas saindo daquela cadeira de rodas sozinho. Eu perguntei a ele disse que eu só tenho que trabalhar ficando nesse estado emocional, porque quanto mais eu fico lá, mais eu percebo que meu corpo está respondendo. Ele não está dizendo porque eu não estou curado. Ele entende que a única maneira que ele pode realmente curar é mudá-lo, certo? E agora torna-se muito prático, certo? Torna-se muito prático. Você acha que é importante essa parte prática? Disso eu acho que às vezes as pessoas pensam que estão desqualificadas se não puderem explicar algo que fazem. Bem, deixe-me contar uma das coisas interessantes do programa. Muitas pessoas que fazem coisas excepcionalmente bem,
que estiveram no meu programa, atletas ou artistas, realmente não fazem um bom trabalho explicando. Eles incorporam isso e acho que às vezes alguém ouve, alguém como você que pode explicar isso e pensar aquilo, eles estão desqualificados para se tornarem bons, se não puderem explicar como estão fazendo isso, mas a verdade é que é uma experiência repetida que se torna familiar para eles, sem a necessidade de expressar como você está fazendo, certo? De novo, para mim, certo, isso é sua vida, é ensinar as pessoas a fazer isso e dar-lhes as ferramentas, mas para a grande maioria das pessoas é criar a experiência que todo mundo já fez isso, pelo menos uma vez na vida. O que eles fazem? Eles se sentaram e disseram o que seria, como ser feliz, como seria ser saudável, como seria ter uma nova vida. Você gostaria de estar apaixonado? E eles fizeram a pergunta em vez de pegar o celular e mandar mensagem para alguém, postando que eles realmente sentei lá e eles realmente disseram, deixe-me responder a pergunta, sim, deixe-me ficar desconfortável aqui e o que eu realmente quero, o que eu teria que mudar em mim mesmo para ser saudável, para ser feliz, para ser bem-sucedido, quais são meus maus hábitos que eles adquirem, ocupado, anotando todas as escolhas que eles querem fazer, todas as coisas que eles querem fazer, eles começam a anotar todos os seus objetivos, todas as suas experiências e cada objetivo e experiência eles escrevem em seu futuro, a emoção que eles se inspiram, eles ficam otimistas, eles ficam gratos por eles ficarem energizados e essas emoções alimentarem mais pensamentos e agora eles estão realmente mudando sua biologia. Então eles fazem algo realmente muito importante. Eles começam a olhar para os pensamentos que eles não querem mais pensar, que eles escrevem eles para baixo, eu posso, é muito difícil, vou começar amanhã, não me sinto bem. Eles começam a olhar para as escolhas que vão ter que parar de fazer. E quando eles entenderem, quando pararem de fazer essas escolhas, vai ser desconfortável. Essa é a parte mais difícil da mudança. Começa a pensar nas coisas que tem de parar de fazer. Tenho de sair do sofá, tenho de parar de ver isso, tenho de parar de ler demais, seja lá o que for. Então todos nós já fizemos isso. E chega o momento em que você começa a perceber isso. Como você começa a dizer, ei, eu acredito que isso realmente vai acontecer, certo? E é aí que você tira o pé do acelerador e começa a realmente perceber, uau, eu era o recurso de realmente fazer isso acontecer, então eu mudei, sim, eu mudei no processo. Então, a parte emocionante sobre isso, você diz às pessoas que criaram riqueza para falar com pessoas que criaram relacionamentos, que são conversar com pessoas que criaram saúde. Eles vão te contar minha doença. Minha pobreza foi meu maior professor. Meu passado foi meu maior professor. Eles olham para o passado. E agora não há mais uma emoção associada a ele. A memória sem a carga emocional é sabedoria. Agora você pode ir para o futuro. Você pode criar tudo o que você quiser. Você pode, seja qualquer um que você queira estar no processo. Memória certa, sem a carga emocional. É assim que você apaga o impacto do passado em você. Eu quero te perguntar algo sobre isso. Eu sempre quis te perguntar isso. E a propósito, Dr. Joey e eu voamos juntos no meu avião há tantas vezes que queria fazer-te esta pergunta. E pergunto-me por que criei algumas coisas na matéria no mundo material, que talvez agora estou neste lugar onde me ocorreu o tempo todo. Meu medo é que às vezes, se eu pensar da maneira que estou prestes a perguntar, talvez eu não tivesse criado nenhuma das coisas materiais que eu sei que é um pensamento falho. E é essa ideia que você pode chegar a este estado cerebral corajoso de onda gama. E você é totalmente intencional, certo? Tendo uma intenção naquele momento. Temos uma cultura que foi ensinada por anos e anos e anos para obter uma intenção realmente clara sobre as coisas físicas que queremos. Eu quero $1 milhão no banco, eu quero um jato particular, eu quero pesar 150 libras, mas a verdade é que nós realmente não queremos essas coisas que queremos, nós queremos a emoção que pensamos que essas coisas vão nos dar. Não seria mais inteligente para as pessoas obterem, e muito poucas pessoas conseguem, para esclarecer as emoções que desejam e se alimentar regularmente e não a matéria física? Bem,
Esse é exatamente o ponto. E veja, as pessoas podem criar todos os tipos de riqueza, eles podem criar todos os tipos de abundância, eles podem ter os carros, as casas e tudo, mas se eles não podem estar presentes para aproveitá-los, eu me sentei com bilionários e eles me olharam nos olhos e disseram que somos todos miseráveis, mesmo aqui estamos todos miseráveis. Então, em que ponto você tem que esperar para mudar? Tem que ser o ponto mais baixo, ou você pode aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração, em vez de dor e sofrimento, ele se torna a arte certa. Então, mudar é ser maior do que as habituações, os impulsos e as emoções que foram condicionadas no corpo. Há mudanças para serem maiores do que as condições em nosso ambiente, que cada pessoa, cada objeto, tudo em nossa vida tem uma rede neurológica associada a eles, seus conhecidos, porque nós os experimentamos e temos uma emoção associada a eles. Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, você fica com as memórias do passado e você vê seu ex e você vai ver seu ex através da memória do seu passado neurologicamente, e isso vai provocar uma resposta emocional e você está pensando e se sentindo igual ao seu ambiente. Sua vida não vai mudar. Então a próxima pergunta é: como eu poderia superar essa condição com o meu ex? Eu posso realmente perdoar? Eu poderia realmente abrir meu coração? Eu posso realmente fazer isso? Porque quanto mais forte a emoção que sentimos por alguém ou algo em nossa vida, quanto mais prestamos atenção a eles, e onde colocamos nossa atenção é onde colocamos nossa energia. Então estamos dando nosso poder para aquela pessoa ou circunstância, que é força vital que você poderia usar para mudar a pessoa que está sentada na meditação. E eles querem parar isso, é que eles estão pensando que estão fazendo a meditação errado. Eu quero te dizer que você está fazendo certo. Esse é o momento decisivo, certo? E você abaixa o volume dessa emoção. Eu garanto que você vai chamar sua atenção fora dessa pessoa, e mais cedo ou mais tarde, quando o corpo finalmente se acalmar e você superar isso, você terá seu poder de volta. E isso está construindo seu próprio campo eletromagnético. Agora você tem energia para curar. Agora você tem energia ótima. Isso, agora você tem energia para a criação, certo? Então você vê essa dança incrível que acontece agora, porque construímos a tecnologia entre o coração e o cérebro. Então, quando o cérebro e o coração são coerentes, meu Deus, há um sentimento que você pode chamar de zona ou o que quer que você queira chamar, ou apenas você sente que tem tempo suficiente para fazer as coisas e nenhuma pessoa, nenhuma circunstância vai tirar você do seu estado. Certo que aquela zona ou o que quer que você queira chamar que seja realmente ensinável, você também temos que chegar ao gama para fazer isso, não? Estamos apenas sabendo que as pessoas que atingiram o gama tiveram uma atualização biológica instantânea, o eczema. 37 anos de eczema no dia seguinte voltou à sua forma original. Temos grandes evidências em testemunho. E nós temos grandes evidências em nossos estudos científicos, e a evidência é a voz mais alta, e você não pode me dizer que está muito velho para fazer isso, você não pode me dizer que está muito doente para fazer isso. Eu vi pessoas que estavam com 50 tumores no cérebro, que estavam emaciados, não podiam andar, não podiam falar no palco, falando na frente de uma plateia. Não pode me dizer que você está muito doente para fazer isso. Agora, se você examinar aquela pessoa que você conhece, que vem ao evento e não há, espero que você saiba que você tem 3 meses de vida, você tem 6 meses de vida, e eles não estão aceitando isso, ou acreditando nisso, ou se rendendo a isso. Eles estão realmente dizendo que tem que haver alguma outra maneira, tem que haver outra maneira. Se eu criei isso, é possível que eu possa descriá-lo. Para que a pessoa que está no palco contando aquela história e pode ter levado 18 meses, mas eles nunca perderam um dia, porque isso é essencial. Porque houve dias em que eles sentiram-se tão mal em seu corpo, tão doentes que não tiveram vontade de fazer a meditação, mas fizeram mesmo assim. Houve dias em que tiveram muitas dúvidas, porque sua condição estava piorando e eles poderiam ter sucumbido à dúvida, mas fizeram o que quiseram. Meditação, de qualquer maneira,
Havia dias que eles estavam com um medo incrível, porque o médico disse a eles que eram 3 meses e estaria acabado. E era o período de 3 meses, eles tinham todos os motivos para não fazer meditação. Eles fizeram mesmo assim. Eles poderiam ter dito, eu não tenho tempo suficiente, eu tenho filhos, eu tenho horários. Eles encontraram tempo para fazer isso, e foi a superação. A superação que foi o processo de transformação. E quando eles se tornaram essa pessoa, qual é o efeito colateral de sua própria transformação pessoal? Por exemplo, a maioria das pessoas, eles quando tem uma condição de saúde física, no momento em que percebem que há uma mudança, como dor em algo durante o sono, você sabe, o que quer que seja, há alguma mudança, eles fazem a conexão imediatamente. E é quando o cachorro com osso, agora eles estão fazendo 2 vezes por dia, não porque precisam, porque esse é o remédio deles. E eu sentei com os cientistas que vieram aos nossos eventos, pedi a eles que participassem em uma semana, evento longo, e aquele cara que está olhando para o vírus fora da célula, eu disse a ele: bem, como isso vai mudar? Como isso vai mudar a maneira como você faz pesquisas? Ele disse, este é o meu remédio. Isso eu vejo, eu vi o que isso faz. As pessoas dizem, você está dizendo que a meditação realmente pode tornar seu corpo muito resistente a vírus? Não. Estou dizendo que a data está dizendo. Então, não é isso que estou dizendo. Os dados estão realmente dizendo que é um ótimo momento na história para estar vivo. Porque você pode ser jovem. Temos pessoas com 8 anos e 9 anos. Geralmente, temos entre 70 e 100 crianças que vêm ao nosso evento, que estão sob a idade de 25 ou menos. Temos filhos de 7, 8, 9 anos que participam de todo o caminho. Eu me ajoelhei com uma dessas crianças e nós estávamos fazendo uma meditação específica. E eu me inclinei e eu disse a ele como foi que ele disse que foi muito bom. E por que eu quero que isso seja um sentimento normal para ele? Porque eu quero saber quem ele vai ser. Sim, estamos mudando a dele, você está mudando a expressão genética dele, a idade certa. E assim, por isso, é um momento incrível. Há um tempo na história em que não basta saber, há um tempo na história para saber como. Então, meu interesse em responder sua pergunta é desmistificar o processo. Não é diferente de aprender a acertar uma bola de golfe. A bola, todo mundo que tem uma habilidade, que pode fazer qualquer coisa, muito bem, fez exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Não há nada de diferente nisso, sim? Mas você está desmistificando, nos dando a receita e a fórmula e usando a ciência para validá-lo. Realmente, pela primeira vez, essa é realmente a diferença, sim? Mas realmente não acredite em mim. Não, acredite em mim. Saia, experimente com isso. Saia, experimente. Se eu mudar minha energia, minha vida, a mudança seria sua primeira recomendação. Porque enquanto encerramos um pouco as coisas aqui, você recomendaria que eles apenas começassem a regular a respiração, comecem meditando. Qual seria sua primeira recomendação? E estou ouvindo isso, você vai, eu quero mudar, eu ainda quero mudar a matéria na minha vida, quero o corpo, quero criar a única coisa que não há nada de errado com isso, eu quero experimentar as emoções da minha vida, que já toquei nelas antes, mas eu quero tê-los regularmente, eu sei que eles estão bem aqui, dentro de mim, a qualquer momento. Qual seria a sua recomendação básica para começar? Sim, eu acho que a primeira coisa é aprender. Toda vez que você aprende, você faz novas conexões no seu cérebro. E aprender a fazer essas conexões. Eu estava brincando com minha equipe essa semana. Eu disse que ninguém lê mais, ninguém lê nada. Aprenda informações, porque descobrimos que em nossos eventos, se você pode estar presente e não olhar para o seu celular ou não falar sobre o seu passado, mas esteja presente com o conteúdo, e eu posso combinar física quântica com neurociência, com neuroendocrinologia, com psiconeuroimunologia, conexão mente-corpo, epigenética, eletromagnetismo, você pode realmente entender como você pode me dar um aceno de cabeça. Então eu digo, ok, estou olhando para um público de 1.500 a 1.600 pessoas, ok? Volte para a pessoa do seu lado e ensine de volta a ela. Se você não puder explicar que não está programado em seu cérebro, e você duvidará que seja possível e fará
para algo diferente, ok? Se você pode explicá-lo, então você está fazendo o seu cérebro disparar e novas sequências, e novos padrões, e novas combinações. Sempre que você faz seu cérebro funcionar de maneira diferente, você está mudando sua mente, porque a mente é o cérebro em ação. Então você continua se lembrando disso. Agora, isso é mais fácil esquecer. Isso do que lembrar, você sabe que requer prática. Realmente você não consegue entender de uma vez. É um processo de aprendizado. Agora, você está instalando o hardware neurológico em seu cérebro, em preparação para a experiência. Então, o conhecimento é o precursor da experiência, certo? Sem o conhecimento e a informação é conjectura, certo? Então, quanto mais você entender o que em termos do que você está fazendo e por que você está fazendo isso, a aplicação, o aspecto prático, o como se torna emocionante, como vou pegar isso como exemplo. Você pode pegar alguém e jogá-lo em um banho de gelo. Mal, certo? Você pode pegar aquela pessoa, você pode ensiná-la algumas coisas e colocá-la em um banho de gelo e realmente ser instrumental, na verdade, ganhar valor com isso. Bem, o córtex pré-frontal, aquele que disse agora, você tem que fazer isso, é valioso. Você pode pegar uma pessoa e você pode colocá-la em um ambiente e ela pode perceber o ambiente como um problema e você pode medir sua resposta autônoma e isso enfraquecerá a sua resposta autônoma. Você pode pegar essa pessoa e fazer com que ela perceba isso como um desafio e realmente fortalecer sua resposta autonômica, ok? Então agora, qual é a razão por trás disso? Bem, você tem que colocar o máximo atenção em seu mundo interior, de como você está pensando e como você está sentindo e como você vai. Comporte-se tanto quanto o seu mundo exterior, de realidade tridimensional, e a meditação é apenas uma maneira de dizer, ok, deixe-me acertar meu cérebro e corpo. Vou apresentar Ed Mylett ao mundo hoje. Eu tenho uma vida, um dia da marmota. Um dia eu só quero algo diferente, algo incomum, algo místico, algum sinal do universo que eu criei e eu queria vir de uma forma que eu nunca pensaria isso, seria o desconhecido, porque se eu posso prever é o conhecido, ok? Deixe-me antes de eu começar, levantar e pegar meu telefone, fazer todas as minhas coisas e me conectar de volta ao meu mundo conhecido. Deixe-me apenas dizer, ok, quem eu não quero mais ser, eu quero ficar tão consciente que não vou ficar inconsciente de novo. A questão fundamental é como muitas vezes eu vou esquecer, até eu parar de esquecer e começar a lembrar. Esse é o momento, não há nada de místico nisso. Esse é o trabalho. Então, você vai dizer, ok, quem eu quero ser quando abrir meus olhos, ok? Me deixe pensar sobre isso, como viveria a grandeza? Eu não sei, leia um livro sobre grandeza, leia um livro sobre Nelson Mandela. Você quer ser rico? Leia sobre pessoas ricas e você verá que eles não apenas fizeram sua riqueza, eles perderam uma tonelada de dinheiro e falhou 1 milhão de vezes. Foi, e essa é a realidade. Tudo bem, quais eram as qualidades que eles tinham? Eles tinham perseverança, eles tinham determinação, eles cortaram suas perdas, eles perdoaram, eles esqueceram disso, eles continuaram bem. Então, como eu vou? Comporte-se. Deixe-me ensaiar como vou me comportar. Vou me comportar com calma. Tenho muito tempo para fazer, deixe-me apenas me comportar, deixe-me pensar em como vou me comportar de maneira diferente nessa situação, como vou mudar a minha resposta emocional quando caí em desgraça ontem e voltei a ser o que era antes. Deixe-me, só vou configurar, vou colocar um alarme no meu telefone a cada 3 horas, vou embora e vou tirar um momento e voltar para os sentimentos do meu futuro, ok? Se eu puder fazer isso de novo, bem, o que você acha que poderia acontecer na minha vida como resultado disso? Então, o conhecimento sendo o precursor, a aplicação, coisas simples, praticar coerência forte. Há muitas coisas que podemos saber. Podemos falar sobre praticar coerência cerebral. Nós sabemos, perguntei aos neurocientistas, qual a porcentagem de pessoas no final de um evento, de uma semana, qual a porcentagem das pessoas terão seus cérebros mudados para melhor? Eles disseram 100%.
Uma semana totalmente imerso na experiência, você pratica todos os dias agora. Você não pode fazer isso uma ou duas vezes e dizer por que minha conta bancária não está cheia. Você sabe o que eu vou te dizer, que você não é tão bom. Essa é a única razão pela qual, se você fosse tão bom, isso aconteceria. Você não é tão bom, então apareça de novo e continue aparecendo. E eu só estava falando com um membro da equipe hoje. O universo só nos dá o que achamos que somos dignos de receber, certo? Então as pessoas que aparecem para si mesmas todos os dias acreditam que são dignas. Elas começam a se sentir muito dignas, como, ei, elas são como eu sou digno disso, não como uma forma de direito, como às vezes eles apenas, como eu sou realmente, eu sinto que isso vai acontecer, eu sou digno disso. Há esse conhecimento intuitivo sobre reciprocidade. Se eu colocar algo nisso, eu deveria estar saindo. Alguma coisa se eu fizer isso repetidamente. Concordo totalmente com você. Sim, eu tenho que te dizer algumas coisas. Uma, eu te amo. E todo mundo disse a você, este é um desses shows, você já sabe disso, você vai ouvir para isso algumas vezes. E você vai querer compartilhar isso com um monte de gente que você também vai querer seguir, Joey. E onde eles deveriam segui-lo pelo caminho? Eu não deveria assumir que todo mundo sabe, embora eu acho todo mundo sabe. Mas por que você não diz a eles? Bem, provavelmente Instagram, Facebook, temos o site. Você sabe, temos muitos recursos para as pessoas começarem. Temos uma série simples de 13 ou 12 coisinhas instrutivas chamadas de fórmula. Trata-se de coerência cérebro-coração, com 5 meditações, um bom começo para as pessoas, ok? Você sabe esse tipo de coisa, mas é realmente sobre o conhecimento e a aplicação. Você é tão especial, irmão, você é tão especial, e você sabe que eu te amo, e estou muito grato por você ter feito isso de novo hoje.